surge o traço de caráter oral, que acontece a partir do nascimento da criança. E ele acontece durante toda essa fase de amamentação que a criança passa. Alguns terapeutas, alguns psicanalistas costumam evidenciar em datas. Eu, como método pessoal, eu não gosto de traçar datas para especificar a formação do traço de caráter. Porque, por exemplo, essa fase da amamentação ela é muito relativa, porque existem algumas mamães que amamentam seus filhos até bem grandes, até 4, 5 anos de idade, às vezes até mais. Na verdade, o ideal é que se amamente esse bebê durante os 9 primeiros meses de nascido. Mas nem sempre isso acontece, principalmente aqui no Brasil. Nós não temos essa cultura. Então, o traço de caráter oral acontece na fase da amamentação, onde a criancinha, o bebezinho, registra situações, momentos traumáticos e dolorosos de abandono. Como acontece essa situação? Como acontece esse registro? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que o bebê nasceu, ele saiu lá do útero da mamãe, do quentinho, e logo que nasce, que chega em casa, ele vai para um Moisés, ele vai para um berço, para um carrinho, para um sofá, para uma cama, enfim, para o local onde aquela mamãe acha que ele deve ficar. Nessa situação, ele já recebe uma diferença de ambiente. Ele saiu do quentinho, do útero, e vai para qualquer lugar do mundo exterior, onde essa mamãe compreenda que seja o melhor por ele. E, claro, tudo que essa mamãe faz por esse bebê, mesmo na época da gestação e por todas as outras fases, é por amor. Tá tudo bem. O bebê não tem culpa, a mamãe não tem culpa, o papai não tem culpa, não existe culpa, porque não está ligado ao fato em si que acontece, as situações de registro emocional dessa criança. Está ligado à interpretação do bebê. E se nós colocarmos 10 crianças diante de uma situação específica e idêntica, as 10 crianças terão 10 comportamentos e 10 registros diferentes. Por quê? Porque nós somos indivíduos únicos. Cada pessoa nasce com a sua essência, com a sua individualidade, com a sua identidade. E essa essência, ela é modificada ao longo da criação, de acordo com o ambiente e de acordo com o papai e a mamãe e todas as pessoas que cuidaram desse bebê. E uma coisa que é importante frisar, quando eu citar aqui papai e mamãe, entendam que é função papai, função mamãe. Não tem absolutamente nada a ver com o fato de você ter pais biológicos ou não. Tá? Por que eu digo função papai e função mamãe? Por quê? Digamos que você vai para alguma situação, mercado, fazer alguma coisa, você deixa o seu bebê com a sua mamãe, a vovó do bebê. No momento em que essa mamãe, que essa vovó estiver cuidando desse bebê, ela estará exercendo a função mamãe. Então, quando eu digo função mamãe, função papai, eu estou me referindo aos cuidadores. Aquela pessoa que nutriu, que alimentou, que trocou, que participou de todos os cuidados básicos desse bebê. Tá? Então, voltando ao exemplo da formação do traço de caráter oral. O traço de caráter oral, ele acontece justamente nessa situação de registro de abandono da criança. Como funciona esse registro emocional e como a criança pode interpretar ou não, nessa fase de traço de caráter oral, um registro emocional da dor do abandono. O bebê nasceu, ele é colocado lá no bercinho ou em qualquer outro lugar e de repente ele começa a chorar. Um exemplo. Quando ele começa a chorar, essa mamãe, por amor, ela vai dar toda a atenção para esse bebê. Mas, eventualmente, uma mamãe que tem um bebê, ela tem outras atividades,
cuidar da casa, fazer uma comida, cuidar do marido, enfim, qualquer tipo de atividade que envolva o dia dessa mãe. E no momento em que essa criança chora, o que acontece? Essa mamãe vai correndo ver por que a criança está chorando. E não necessariamente ela pode chorar por fome. Mas a mamãe, por ter sido criada e por ter aprendido dessa forma, toda vez que o bebê chora, caracteriza-se que ele está com fome, que ele possa estar com fome. Só que no momento em que ela chega perto dele, ela não tem como amamentá-lo, porque ela estava suada, ela estava fazendo uma outra atividade, ela precisa fazer uma higienização para dar de mamar, para alimentar esse bebê. Nesse momento em que a mamãe se afasta da criança, mesmo percebendo que ela estava chorando e ela colocou uma chupetinha ou fez um mimo para a criança, ela precisa se afastar para se higienizar. Nesse momento, em fração de segundos, de minutos, esse bebê pode registrar uma sensação de abandono por essa mamãe. E não é culpa dela, não é culpa do papai, não é culpa de nenhuma dinâmica de que ela esteja fazendo. É como a criança interpreta, de fato. Então, são frações de segundo. Um outro exemplo que eu acho legal trazer aqui. Digamos que você está numa reunião e o seu bebezinho já está em pezinho, já está durinho, e você vai numa festa ou num encontro familiar. E essa criança começa a chorar. E, de repente, você coloca o seu seio para fora e aquela mamãe coloca o seio para fora e vai alimentar essa criança, mesmo ali naquela situação onde ela se encontra. Esse bebê, ele pode não ter chorado de fome, pode ter chorado por um pedido de toque, de olhar, de carinho, de aconchego. Mas a mamãe está distraída no ambiente em que ela se encontra. E ela dá de mamar para a criança, mas ela continua no celular, ela continua conversando, e ela não olha para essa criança quando ela está sendo amamentada. Aí também é uma situação em que a criança pode registrar uma sensação de abandono, uma sensação de oralidade. E esse traço de caráter oral, ele acontece ou pela falta ou pelo excesso. E nós temos aí um oral por falta e excesso, por quê? O excesso de comida, de alimento, que essa mamãe, por ter aprendido assim, deu a essa criança, e a falta de carinho, de toque, ou até mesmo de alimento. Então, existe uma formação de caráter que é dupla, nesse traço de caráter oral. Essa criança, quando faz esses registros de abandono na fase infantil, óbvio, é como um mecanismo de defesa. Essa criança, quando se torna um adulto, ela traz todos esses traumas, essas dores armazenados, registrados na mente inconsciente. E essa mente inconsciente é quem move toda a humanidade. Nós somos 90% de mente inconsciente e apenas 10% de mente consciente. Então, quando esse oral, por ter registrado na infância uma sensação de abandono, quando ele cresce, qual é a dinâmica desse traço de caráter? É uma dinâmica de falta de afeto, falta de carinho. O traço físico dessa pessoa que desenvolve ou desenvolveu esse traço de caráter na fase adulta, geralmente são pessoas que têm o corpo arredondado, têm uma forma física bem fofinha. Aquela pessoa que você olha e sente vontade de abraçar, de acariciar, de tocar. Então, esse traço de caráter oral, por esse registro que a criança fez em vários momentos da infância, na fase da amamentação, ele traz essa dinâmica da vida adulta. São pessoas que, normalmente, quando você encontra, eu estou falando, mas você deve conhecer pessoas assim, que a pessoa emenda um assunto no outro. Você encontra com um amigo ou um conhecido na fila do banco e a pessoa conta uma história, 2, 3, 4. Por quê? Ela tem o hábito, como mecanismo de defesa, de falar muito, de emendar um assunto no outro, mesmo que não tenha conexão com aquele momento que ela está vivendo. Porque ela precisa manter as pessoas perto dela, justamente por viverem esse trauma, essa dor. O traço de caráter oral na dor
faz um adulto viver esse tipo de dinâmica. São pessoas que criam codependências de bebidas, e não necessariamente só bebidas alcoólicas. São codependências de um modo geral. Codependência de bebida pode ser café, refrigerante, bebida alcoólica, que se tornam como hábito, como um vício. Codependência de drogas, codependência de cigarro. Porque o traço de caráter oral, quando ele está na fase da dor, que é esse trauma trazido da infância para a vida adulta, o oral ele precisa muito manter a boca ocupada. Porque é através da boca, na fase infantil, que a criança percebe que faz parte do mundo. E é justamente no traço de caráter oral que a criança vive uma simbiose com a mamãe. A criança não tem percepção de nenhuma outra pessoa nessa fase. Para ela, só existe a mamãe e ela, a criancinha, o bebê. Então, na fase adulta, esse adulto ele traz como um processo simbiótico com a mamãe essas codependências. São aquelas pessoas que vivem, de certa forma, dependente do outro. Dependência financeira também. Essas pessoas que se tornam adultos e que normalmente tendem a pedir dinheiro emprestado, a pedir dinheiro para a mamãe, para o papai, com certeza carregam essa dor, esse trauma do traço de caráter oral. E é um oral, pode ser um oral por falta ou um oral por excesso, tá? Não necessariamente o traço físico, o corpo da pessoa, ele determina a característica da formação de traços de caráter, tá? Muitas vezes, esse corpo que se apresenta, como eu citei aqui, o oral tem forma arredondada, o esquizoide tem forma esquelética, assim como os demais que eu vou citar. Quando esse corpo se apresenta de uma determinada forma, ele representa apenas de 25% a 30% desse traço de caráter existente, desse trauma existente nessa pessoa. O restante da dinâmica é comportamental. Nós precisamos analisar o comportamento da pessoa, a dinâmica da pessoa, como ela fala, o que ela fala, de que forma ela se expressa, e dentro dessa dinâmica do comportamento associado ao corpo físico é que a gente tem o histórico da leitura corporal de um indivíduo. Então, como recurso, o traço de caráter oral, ele tem a comunicação. São pessoas que têm uma grande facilidade de se comunicarem com as outras pessoas, com o mundo profissional, com o mundo pessoal. São pessoas que possuem a dinâmica da comunicação e de uma forma super potente. Por quê? Porque elas desenvolveram essa sensação de abandono e, ao mesmo tempo, traz isso como mecanismo de defesa para a vida adulta, onde elas aprendem a falar, a se comunicarem com o outro, para não sentirem essa sensação, essa dor de abandono continuamente na vida adulta. Então, o traço de caráter oral, ele tem como um principal recurso a comunicação.